Olá, pessoal, muito bom dia. Estamos aqui então no primeiro episódio do podcast Conexão Academia e Mercado. Sejam todos muito bem-vindos. Esse podcast é uma produção da Ponte Network, liderada por mim, Camila Neto Rocha, idealizadora dessa iniciativa. Mensalmente, eu vou receber convidados super especiais que são sintonizados com esses dois universos, aos quais a Ponte se dedica, que são a academia e o mercado. Esses convidados vão compartilhar com a gente as suas trajetórias de sucesso, com seus altos e baixos, seja em um ou em outro lado dessa ponte. E quem está aqui comigo hoje para essa conversa é o Rodrigo Guimarães Mota, que é um profissional que eu admiro muito e que tem uma das mais bem consolidadas trajetórias de sucesso nesses dois universos que eu conheço. E que, de quebra, ainda é um judoca que acumula diversos títulos. Mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Conta pra gente, Rodrigo, quem é você? Bom dia, Camila. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje, participando deste primeiro episódio. Bom, eu, fazendo uma longa história um pouco mais curta, quando era adolescente, eu venho de uma família de advogados, principalmente. Meu pai, além de advogado, era empresário e é uma pessoa muito metódica para realizar as atividades. Ele quis que eu fizesse testes vocacionais, portanto, para escolher uma carreira que fizesse sentido para o meu perfil. Na época, eu fazia o colegial no Gávea e gostava muito de treinar judô, treinava polo aquático também, né, que era um pouco prejudicado por conta da miopia que eu tinha muito alta na época, mas treinava também, né? Então, fiz um primeiro teste vocacional, estava no segundo ano colegial na época, e deu carreira diplomática. Meu pai registrou aquilo. Quando chegou no terceiro colegial, como um cara metódico, que é no bom sentido, né, do termo, ele pediu para eu repetir o teste vocacional. E aí eu fiz o teste vocacional e deu carreira militar. Foi um momento de estresse, porque eu até achei legal, né? Tinha a ver com esporte, mas meu pai não queria que eu seguisse essa trajetória por motivações particulares, né? E a segunda opção era administração pública. Eu acabei cursando administração pública, na época o único curso disponível era o da GV, e na eu, apesar de ter feito estágio no Banco Francês e Brasileiro, naquela época todo mundo queria trabalhar ou na Gessilever, como chamava, ou num banco, né? Eu fiz. E aí, me dediquei principalmente à atividade acadêmica. Eu fui representante discente no Conselho de Administração, fui o terceiro presidente da Atlética da GV também, que não só criou o ícone do jacaré, eu fiz isso, como também pude levar a GV a uma inédita e até hoje não repetida conquista, que foi o 8º lugar no ranking paulista universitário, entre 32 faculdades que estavam inscritas na época. Eu falo dessas conquistas porque eu pude exercitar de uma forma intuitiva e prática, nesse momento, já as minhas características, não só de atleta representando a GV no judô, como também de administrador, né? Organizando uma entidade docente com toda a complexidade que tinha. Quando eu me formei, eu recebi 3 propostas. Não me arrependo, mas talvez tenha escolhido, isso é uma constatação fria, a proposta que menos remunerava possível na época, né? Eu fui convidado para ser trainee da área comercial da Camargo Correia, fui convidado para trabalhar no Banco Garantia, como se chamava na época, e a Procter tinha acabado de entrar no Brasil, e eu acabei sendo convidado para ser vendedor da Procter. Acabei optando pela Procter, comecei a trabalhar, logo a Procter mudou o modelo de distribuição dela e passou a trabalhar com distribuidores. Fui para o Rio Grande do Sul administrar lá o distribuidor da Procter no Rio Grande do Sul. Fiquei quase 3 anos na Procter. Meu primeiro chefe lá, o Manuel, naquele momento, foi abrir a Ferreiro no Brasil.
e me convidou para fazer parte do time dele como supervisor de vendas. Então, eu participei do startup da Ferreiro, isso lá em 94. Bom, a partir daí, foram 32 anos de carreira, não vou contar todas as experiências, mas eu trabalhei em grandes empresas nacionais e multinacionais. Quando chegou lá em 2012, eu estava um pouco esgotado, sabe, Camila? Eu já fazia, lógico, com diferentes cargos, né? De vendedor, supervisor, gerente, diretor, country manager, mas nas mesmas empresas, funções com responsabilidades crescentes, mas que eram parecidas entre si. Eu, naquele momento, era diretor da Nutrimental, empresa que era que ainda é dos pais de dois colegas meus de faculdade, mas eu tinha aceitado uma proposta para abrir uma empresa de suplementos e vitaminas na América Latina, a Optimum Nutrition. Mas era uma opção um pouco econômica, por assim dizer, sabe? Não era uma opção de vocação. Foi quando o Carlos Lima, presidente da fundador e presidente da Integration, que também foi meu colega de curso em faculdade, falou que eu deveria conhecer dois meninos que estavam abrindo uma startup, não tinham dinheiro para me pagar, mas que eles estavam buscando um sócio para implementar o modelo de go-to-market da empresa. A empresa era Sucos do Bem. Na época eu gostei do Marcos e do Alfredo. Vou falar que eu me senti um pai, que já era demais, mas quase, um tio dele, né? Vi que eu tinha uma contribuição por abrir um negócio do zero, sem uma expertise, uma retaguarda por trás de uma multinacional, como foi o caso da Ferreiro, que não deixou de ser uma startup. Foi um caso, a gente conseguiu colocar do Bem numa excelente posição de mercado, que culminou com a venda para a Ambev, em 2016. Naquele momento, tinha uma situação econômica um pouco melhor, até por toda a história que eu tinha realizado e também pela própria venda do Bem, né? E aí eu decidi, e eu vou falar dessa outra parte, investir no doutorado. Eu sempre, como eu venho de uma família, como eu disse, de advogados, administradores também, mas principalmente advogados, sempre prezou muito pela formação acadêmica. E eu acabei, por essa inspiração familiar, sempre estudando muito. Eu já havia, desde aquela época, feito, além da graduação, cursos de pós-graduação, já havia feito mestrado, que inclusive resultou no primeiro livro sobre trade marketing do Brasil, Trade Marketing, Teoria e Prática para Gerenciar os Canais de Distribuição, que até hoje é uma referência em escolas de administração do Brasil, mas eu entrei no doutorado em administração também e eu fui pesquisar qualidade total em vendas, que era uma área que eu havia participado da implementação em muitas das empresas nas quais eu trabalhei. Isso, então, depois que venderam a Suco do Bem, né? Mas você, nesse momento, você pensava em migrar para a área acadêmica e não voltar para a área do mercado ou não? Você foi porque você quis dar um tempo e foi pesquisar e porque a sua família já era de tradição de estudos e tudo? Puxa, Camila, na verdade eu fui porque eu gostava. Tá Eu bom. não vou falar o doutorado não é uma coisa hedonista, né? Mas eu fui fazer porque eu queria, mesmo. Eu não tive uma preocupação de carreira, assim, de me encerrar minha trajetória nas empresas e dar aulas na academia. Era um momento, eu tinha algumas economias, decidi fazer esse movimento naquele instante. Eu entrei no doutorado, eu já havia feito muitas pesquisas nessa parte de trade e qualidade, que eu chamo de resultado. Já havia feito algumas pesquisas, até pela minha formação no esporte, da contribuição do esporte para a formação profissional, com o Dr. Wagner Castropil, meu amigo e médico também, fundador do Vitor Ortopedia e Fisioterapia, e nós consolidamos a teoria do esportismo, que propõe que 5 competências podem ser aprendidas na prática esportiva e, posteriormente, podem ser
implementadas com sucesso na carreira profissional. Atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Fiz alguns artigos, o livro sobre o esportismo também, né? E, bom, quando eu entrei em doutorado, eu tive um contato que me fascinou muito, através do professor Luciano Junqueira e da professora Maria Amélia, eu fiz doutorado na PUC, eles eram professores da PUC, com os estudos críticos em administração, que propõe que, além disso, a administração pode ter uma perspectiva emancipatória, uma perspectiva desvinculada de resultados, e eu acabei estudando muito os estudos críticos em administração. Esse tripé, que eu chamei de crítica, então esse tripé, crítica, esporte e resultado, foi o que pautou a minha produção acadêmica de 2016 até 2020, quando eu defendi a tese. Só que, independente disso, né, Camila, como eu tinha essa história profissional, eu acabei sendo convidado para fazer consultorias. Aí eu falei, bom, eu vou fazer essas consultorias, desde que elas não ocupem mais do que 50% do meu tempo para eu poder realizar os meus estudos. Então, eu realizei nesse período 10 projetos de consultoria, algum para grandes empresas como a Flora, uma empresa do grupo JBS, que o meu amigo José Vicente Marino, na época, era o presidente. Eu implementei o programa de qualidade total na Flora, o programa Faixa Preta, como consultor. Mas eu realizei principalmente projetos com startups, empresas que estavam buscando começar suas atividades e queriam que eu compartilhasse a minha experiência com a Sucos do Bem, né, de certa forma. E eu acabei fazendo o modelo de go-to-market da Louco, de sorvetes saudáveis, da Roots to Go, da Dileto, de sorvetes também. Enfim, de várias startups que eu acabei sendo convidado. E também comecei a participar de conselhos de administração. Fui convidado pelo próprio Castropil para ser o conselheiro independente do Vita, o qual eu fui durante quase 4 anos, até participei da coordenação da sua venda para o Fleury, que foi concluída no início desse ano, né? Entre conselheiro e consultor, eu também, né, nunca deixei de treinar. Fundei o ICI, Instituto Camaradas Incansáveis, é uma longa história, ele já tem 5 anos, né? Junto com 2 outros colegas, o Bagé e o Christian, e fui desenvolvendo a minha carreira na parte do esporte, da academia e como consultor e conselheiro. Chegou em 2020, eu estava um pouco perplexo, assim, né? Qual que vai ser o meu próximo passo? Tendo concluído o doutorado, eu não amava ser consultor, por assim dizer, sabe? Eu gosto de estar na linha de frente, assim, de realizar as atividades que eu me proponho a fazer. Estava nesse momento quando o Sérgio Caldas, que já era o presidente da Flora em 2020, falou que eu deveria conhecer o projeto da Germinari, porque ele poderia me proporcionar uma oportunidade de integrar a experiência prática adquirida naquele momento, já em 30 anos de carreira profissional, com a experiência acadêmica que eu havia adquirido ao longo desses anos, né, e que culminou com a conclusão do doutorado. Eu conheci a Germinari e me encantei com o projeto, que era uma oportunidade... O que é a Germinari, para o pessoal saber, Rodrigo? Então, a Germinari é uma escola do grupo JF, já tem 12 anos, mas hoje tem 700 alunos, e ela tem uma proposta de integrar a teoria e a prática. Então, nós temos as matérias da Base Nacional Curricular Comum, temos matérias de negócios, então o aluno se forma e também ganha o diploma de técnico em administração, mas ele tem a oportunidade de trabalhar nas empresas do grupo desde o 9º ano, estagiário, depois como supervisor, e finalmente, até no ano passado, nós conseguimos como gerentes, os primeiros gerentes da história da Germinari. Então, você compõe a sua formação com a experiência teórica da base, com a experiência teórica da administração e com muita prática exercida nas empresas do grupo. Não é obrigatório, mas acaba que, como as crianças muitas vêm de uma base muito carente, né? Elas aproveitam as oportunidades, elas entendem que isso é algo incrível para a formação delas. E eu vim para Germinari, então, né? A gente tem uma diretora pedagógica, a Odete, vim para Germinari como diretor da Academia Seara e Flora, então sou responsável por essa
formação em bens de consumo e bens de consumo que os alunos têm, e depois nós seguimos os acompanhando ao longo da sua formação, como agora eu disse, já temos alguns gerentes. Foi nesse momento, né, que foi incrível para mim, nesse momento, nessa altura do campeonato, poder integrar a teoria com a prática, que eu conheci a Camila, que é professora da Germinari também, né? E nós constituímos uma parceria, por um lado, para colocar a academia de pé e conseguir realizar essa integração entre teoria e prática com excelência, como também com uma preocupação da construção da autoridade da Germinari e de expandir esse braço da pesquisa. Nós também desenvolvemos, eu com a Camila, só a Camila e os demais professores, todo um braço de pesquisa, onde acho que foi a quarta pilar da minha formação. Eu já tinha o resultado, a crítica, o esporte, e nós desenvolvemos muitos trabalhos relacionados à educação, como eu chamo assim. Muito bom. Não, esse trabalho tem sido incrível, inclusive ele é um braço da minha atuação e também tem muito a ver, tem muita sintonia com a Ponte Network, né, que traz essa conexão aí entre academia e mercado. Rodrigo, sua trajetória é absurda, ela é incrível. Eu quero te fazer uma pergunta que, assim, eu tenho essa curiosidade, tomando a sua trajetória como executivo, porque a gente sabe que não é, né? Você tem esse diferencial. A maioria dos pesquisadores, eles não vêm de uma carreira, né, executiva. Normalmente eles já se dedicam desde o início como pesquisadores. Então, tomando a sua carreira como executivo, o que que você pode trazer? O que você trouxe de aprendizado para a sua carreira de pesquisador? Então, isso é um. E dois, e para os pesquisadores que não tiveram esse desenvolvimento no mercado, que conselho que você dá para eles poderem fazer essa integração? Então, esta é a segunda pergunta, aí, buscando a conexão desses dois mundos o tempo todo, né? Olha, isso ficou muito imbricado na minha carreira à medida que eu fui estudando e trabalhando. Por um lado, eu posso mencionar a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado. Eu pesquisei trade marketing e qualidade total em vendas. Foram áreas que não apenas eu pude realizar aquilo que eu tinha pesquisado, porque eu implementei departamentos de trade e de vendas em empresas, como também a minha pesquisa ampliou meu entendimento do que é o trade marketing, do que é qualidade total em vendas. Então, eu me tornei um profissional melhor através da pesquisa e consegui realizar uma pesquisa melhor também por conta das conexões que eu tinha com o mercado. Então, essa responde a uma parte da sua pergunta. A outra parte, Camila, eu acho assim, ó, por ter sido um administrador a grande parte do tempo e de vendas, eu tenho uma visão, eu acho que é bem acima da média, do foco no resultado. E isso eu trouxe para a minha pesquisa. Então, se você olhar, eu falo isso com orgulho mesmo, pode parecer uma coisa meio compulsiva, mas, por exemplo, durante a minha tese de doutorado, eu produzi mais artigos, seja em revistas, congressos, livros também, do que todos os outros pesquisadores da PUC, combinados. Então, eu tive uma produção gigantesca que eu apliquei a minha formação como administrador para isso, né? Organizar um plano de trabalho, buscar uma rede, que isso aprendi muito com o professor Luciano também, né? Já tinha isso, mas aprendi mais, de pesquisadores com interesse em comum e executar, né? Não adianta ter essa pesquisa debaixo do braço se ela não causa um impacto positivo na realidade ao redor. É evidente que muitos pesquisadores não vão ter a mesma experiência profissional que eu, até porque muitos começam, né, saem da graduação, partem para o mestrado, são muito mais jovens, né, e acabam seguindo uma carreira mais puro sangue acadêmica, por assim dizer. Eu acho, Camila, que a gente sempre tem que olhar as forças do local no qual nós estamos. Então, uma força minha, ela foi essa minha experiência profissional.
que me deu campos de pesquisa para desenvolver, conexões com as empresas para pesquisar. Porém, aquele pesquisador mais dedicado à pesquisa, ele tem mais tempo disponível para pesquisar, ele tem, de certa forma, pode investir mais na própria pesquisa para buscar explorar alguns pontos e algumas lacunas que existem. Então, ele tem uma série de fortalezas. O que não pode é a pessoa que não pode, não, poder tudo pode, né? O que eu acho que não contribui a pessoa acaba se dedicando à carreira de pesquisador e se desconecta da realidade. Fica uma pesquisa pura, não aplicável, que agrega pouco para as empresas, que tem pouca conexão com as empresas, então acaba sendo aquele cara que trabalha para fazer um currículo. Eu acho que é pobre, né? E é por isso, por conta de existirem tantos pesquisadores assim, eu acho que a administração, você vê, um médico, qualquer médico top, ele tem mestrado, tem doutorado, ele passa a vida inteira dele pesquisando. No direito também é assim. Você pegar os advogados, todo mundo tem doutorado, tem mestrado, eles seguem pesquisando. O administrador, no máximo, tem um MBA, seja nacional e principalmente internacional. Mas ele não vê essa pesquisa. O que eu acho que também empobrece o administrador. Na hora que ele não reconhece isso, tem poucas pesquisas na área da administração que podem prestar uma contribuição para a formação, seja do executivo, seja da empresa. No fim, eu acho que a coordenação da teoria com a prática é algo muito necessário para a administração no Brasil no momento presente e pode ser muito útil para aqueles que investirem em fazer isso da forma que der, né? Se você se dedica mais à academia, busque estabelecer conexões sólidas entre a teoria e a prática, se aproximar das empresas para que suas pesquisas sejam desenvolvidas e, quem sabe, implementadas. E se você é um administrador, busque o desenvolvimento constante, o estudo, a pesquisa para contribuir com a sua formação. Gente, Rodrigo, você deu uma aula aqui para a gente. De uma pergunta, você já trouxe toda a importância aí da pesquisa aplicada que a Ponte acredita tanto. É isso mesmo, muito bacana. Eu vou fechar o nosso episódio com uma pergunta que eu vou fazer para todo convidado. Olhando para o cenário brasileiro, o que você enxerga de desafios ou de oportunidades, um pouquinho assim, a partir desta ponte entre pesquisa e mercado? Você já falou um pouquinho disso, mas eu queria só aqui para finalizar. O que você vê, assim, se você pudesse apontar um desafio ou uma oportunidade? Bom, Camila, eu quero parabenizá-la pela iniciativa. Eu espero que você seja bem-sucedida e preste uma contribuição tanto para a academia quanto para os pesquisadores que estão se formando, para que eles possam prestar, sim, essa contribuição. Eu acredito que o Brasil hoje, eu vou errar na vírgula aí, mas deve ter 13 milhões de desempregados, mais do que nunca, precisa de uma boa administração, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, para nós promovermos neste campo também uma retomada econômica que é tão necessária para a gente tirar pessoas da fome, para a gente aumentar e recuperar a competitividade brasileira no cenário internacional. Então, a pesquisa é fundamental para desenvolver as empresas para que elas caminhem nessa direção. E o administrador que reconhece a importância dessa pesquisa e as executa com excelência está prestando uma contribuição também. Nesse cenário pandêmico, né, não dá para falar, eu acho que é uma ilusão aqueles que falam no pós-pandêmico, que nem o governo da Espanha que falou agora, né? Acabou a pandemia, é uma endemia, beleza, é por decreto agora que decide. Ontem nós tivemos 205 mil casos no Brasil, né? A gente estamos lutando, né? Mas a administração tem um papel relevante a cumprir e eu acredito que esta sua iniciativa vai contribuir muito. Parabéns, portanto, para você, parabéns para a Ponte, eu desejo o melhor sucesso neste desafio que é tão necessário e conte sempre comigo.
Obrigada, Rodrigo. A gente vai ficando por aqui. Eu estou muito feliz de ter dado esse primeiro passo na caminhada do podcast Conexão Academia e Mercado Te Escutando. Você sabe que eu te admiro demais. E o Rodrigo, pessoal, vocês ouviram ele falar, ele é meu chefe. E, assim, de longe, o melhor chefe que eu já tive. Agora que já acabou a conversa, eu posso falar. E quem gostou, segue a gente por aqui. Todos os meses a gente vai ter convidados super especiais. Rodrigo, deixa para a gente as suas redes. Eu vou deixar também, viu, pessoal, na descrição do podcast os links para os livros que o Rodrigo mencionou ao longo do episódio. Fala suas redes para o pessoal poder te seguir, Rodrigo. Eu tenho o site rgmota.com.br, tenho o perfil no LinkedIn, Rodrigo Mota também. Então, é isso, eu estou à disposição, meu e-mail é rodrigo.mota@rgmota.com.br, mas quem quiser seguir vai ser incrível, mas sigam a Camila, né, que está com essa iniciativa e vai estar trazendo tantos convidados aí, eu vejo que ela só vai agregar no desenvolvimento aí que nós precisamos. Vamos lá, pessoal. Entrem no site da Ponte, conheçam www.pontenetwork.com.br e ficamos por aqui. Grande beijo.